aí, gente? Tudo bem? Como estão? Mais uma vez, né? Estamos aqui para nossa aulinha online. Não é isso, gente? Estão preparados? Nós vamos ver agora em história, né? Um conteúdo novo, a cultura africana aqui no nosso país, né? Quero desejar a vocês boas-vindas à nossa aula, sejam bem-vindos, né, à nossa aula, e que vocês estejam aí, ó, de ouvidos bem abertos, de olhos bem atentos, para estar aprendendo aí o conteúdo. Gente, como vocês sabem, os africanos ou os negros, né, as pessoas pretas que vieram da África, elas vieram aqui para o Brasil no tempo da colonização, né? Lá no século XVI, eles vieram para cá, para o Brasil. E quando eles vieram, eles trouxeram aí os seus costumes, né? A sua forma de viver, os seus alimentos, né? O que eles gostavam de comer. E aí eles trouxeram e deixaram aqui, né, para nós, muitas comidas que eles comiam naquela época, hoje a gente come também, porque foram deixadas por eles. Por exemplo, a feijoada. Quem gosta aí de feijoada? Pois é, a feijoada é uma comida africana, né? Os negros trouxeram aqui para o Brasil. E nós, até hoje, fica aí se deliciando, né, com uma das culinárias deles. Mas será, né, que eles só trouxeram coisas boas para o nosso país? Será que eles só viveram coisas boas? Infelizmente não, né? Sabemos que não. Já vimos aí em outras aulas que as pessoas pretas, né, os negros africanos, eles vieram aqui para o Brasil e eles vieram de forma escravizada, né? Eles não vieram de livre, espontânea vontade porque eles queriam vir do país. Eles vieram porque eles precisavam trabalhar, precisavam ter alimento, né? E os portugueses se aproveitaram da fragilidade, da necessidade deles e trouxeram eles para o Brasil como escravos. Então eles chegaram aqui como peças, né? Como objetos. Eles eram vendidos como objetos. Então, eles não chegaram aqui como pessoas civilizadas, né? Como pessoas que tinham direito de ir e vir. Eles chegaram no Brasil como escravos. E, graças à Lei Áurea, né, eles tiveram a liberdade, né, de ir e vir, de se expressar, de ter um documento, de ter uma família, de ter uma casa. E até hoje, né, a gente vê lutas dessas pessoas, porque ainda existe preconceito, racismo, né, contra as pessoas de pele preta. E isso não pode existir, porque isso é crime. Como a gente viu, né, na aula passada, eles têm algo que nós, pessoas brancas, não temos, né, pessoas de pele mais clara. Eles têm aí muita melanina na sua pele e eles são mais protegidos do sol do que nós. Por esse motivo, eles têm aí, né, o privilégio de envelhecer a idade, mas a fisionomia, o rosto, é sempre bem mais jovens do que as pessoas de pele branca, né? Eu, particularmente, queria ter nascido negra, mas infelizmente eu nasci assim, de cor amarela, né? Eu tenho aqui a cor pálida. Infelizmente eu não nasci negra, né? Mas seria uma vantagem para mim se eu tivesse nascido hoje, né? Naquela época não, porque naquela época os bichinhos sofriam demais, né, gente? Mas aí, ó, eles sofriam, né? Porque eles vinham de lá, nos navios negreiros, eram jogados um montão de pessoas, eles não vinham assim em um quarto só para eles vinham jogados um monte, tudo junto. E aí não tinha local para eles fazer as necessidades fisiológicas, né? Fazer seu xixizinho aí, o número 1, número 2. Eles não tinham local, tinha que fazer lá no mesmo lugar onde eles vinham, que eles vinham na parte inferior do barco,
né, dos navios, e por conta disso, né, vinham sem se alimentar, passavam de 3 meses dentro dos barcos, e por conta dessa falta de higiene e tudo com eles, desses cuidados, alguns morriam e eles jogavam no mar para ser comido pelos peixes, era muito triste, né? Outros ficavam muito doentes, né? De febre amarela, de outras e outros tipos de doença. E outros chegavam aqui, né? No Brasil. E os que conseguiam chegar, eles tinham essa vida difícil, eram vendidos, eram escravos, trabalhavam, né? Durante todo o dia e à noite, não tinham uma cama macia, não descansava direito, tinham que acordar muito cedo. Eles dormiam em uma senzala, um local chamado senzala. E lá, alguns que desobedecessem, né, ao seu patrão, eram colocados no estorvo, lá no tronco. Eles eram açoitados, apanhavam amarrados. Eles tinham que dormir no chão. Alguns que queriam fugir, eles acorrentavam, colocavam uma corrente no pé. Até, né, que tinha uns que morriam de banzo. Aí as pessoas... Aí vocês podem perguntar para a tia, o que é banzo? É doença? O banzo era uma doença, sim, causada pela saudade dos seus familiares, que muitos deles eram separados das suas mães, eram os esposos separados das esposas, né, as mães separadas dos filhos, os pais separados dos filhos. E aí eles ficavam com muita saudade das pessoas e tinha deles que ficava com tanta saudade que não queria mais comer, não dormia e acabava morrendo por isso. Então era uma doença chamada banzo, eles morriam de banzo, morriam de saudade, certo? Então eles morriam de várias formas, né? De doenças, de saudade, morriam de fome, né? Então era difícil a situação para eles. E quando chegava aqui, né, ainda tinha todo o sofrimento de trabalhar apanhando. E para eles virem para o Brasil, os portugueses mentiram para eles, disseram que eles iam ter terras, que eles iam ter um lugar para morar. E aí eles acharam que era uma oportunidade de vida, né, de uma vida melhor, e acabaram vindo. Mas aí foram enganados e viveram tudo isso. Então, gente, é muito difícil, né? Foi muito difícil para que as pessoas de pele preta conseguissem aí os seus direitos. E eu acho injusto, né? Não precisaria, de forma alguma, eles ter tido que fazer tudo isso para conseguir ter os seus direitos. Por quê? Porque eles são pessoas assim como qualquer outra pessoa, né? Eles têm sentimentos, eles têm saudades, eles sentem dores, adoecem, né? Eles não têm nada diferente de nós. A única coisa que faz eles ser diferentes de pessoas de pele branca é a cor da pele, que é preta, né? E que para eles é um privilégio, né? Como a tia explicou. Eles têm mais do que nós de peles branca, né? Porque eles têm aí melanina, mais proteção no seu corpo. Então eles são bem mais privilegiados do que nós. Então não devemos de forma alguma ser preconceituosos. Cor de pele não quer dizer nada, né? Que a pessoa seja preta, ela é ser humano igual a qualquer outro. Ela foi sonhada, né? Ela foi criada, foi imaginada, ela foi feita por Papai do Céu. Assim como nós, né? Papai do Céu nos planejou na barriga da nossa mãe, também as pessoas de pele preta foram planejadas e sonhadas por Papai do Céu. Então nós não somos diferentes de forma alguma, certo, gente? E aí nós vamos abordar aí, né? Porque esse pessoal, apesar de ter sofrido tudo isso, eles eram pessoas alegres, pessoas felizes, né? Quando eles estavam felizes, eles gostavam de festejar. E aí eles dançavam, cantavam, tinham as suas congadas, tinham seus instrumentos musicais e eles faziam festa mesmo. E para eles conseguirem essa liberdade, teve um negro chamado Zumbi dos Palmares que, teve peito, teve garra e conseguiu criar um quilombo
e foi levando esses negros para lá e dando liberdade para eles. E aí nós vamos ver essa história aqui, lendo nosso conteúdo. Juntos, vamos lá? A cultura africana. Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, ou seja, da mão de obra escrava. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram o Oceano Atlântico nos porões dos navios negreiros. Os navios negreiros eram navios que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão. Os escravos africanos, amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem, muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegavam, o tratamento não era diferente. Os escravos ficavam alojados em lugares conhecidos como senzalas, para que não houvesse conflitos entre eles. Os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravos de nações diferentes. Assim, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo, uma doença provocada pela saudade da sua terra e do seu povo. Chegavam até a morrer por não aguentar a solidão. Os africanos eram tratados como mercadorias pelos portugueses, pois serviam como escravos que aumentavam o lucro da colônia portuguesa. Os escravos acabaram se tornando peça fundamental na qual portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. Hoje, a cultura brasileira tem muita herança africana. Observem aí. Nas comidas, arroz, inhame, frutas, especialmente a banana, coco, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Na música, ilus, atabaques, agogôs, abes ou chequerés, gonguês, cuícas e berimbaus, e etc. Nas ervas medicinais, os saberes da medicina tradicional africana estão presentes no dia a dia, em remédios caseiros feitos de ervas e raízes, inclusive hábitos como o de rezar para curar. Na dança, baiana, maracatu, pernambucano, tambor de mima, maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira e etc. Na religião, afoxés, orixás, xangô, candomblés e etc. No vocabulário, chequerés, xodó, macumba, tanga, maracutaia e etc. Numa curiosidade aqui, compreender as formas de resistência e luta dos africanos e afrodescendentes é fundamental para entendermos que somos e quem são os brasileiros, pois 55% do nosso povo se denomina negros ou pardos, mestiços de negro com branco, ou negro índio ou branco e índio. E aí, nós temos aqui quem foi Zumbi dos Palmares. O herói dos escravos é lembrado no Dia da Consciência Negra. Um homem que virou herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade. Esse foi Zumbi dos Palmares, um escravo que defendeu até a morte o direito dos negros no Brasil colonial. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi criada a fim de homenagear
o grande guerreiro. Zumbi nasceu no estado de Alagoas no ano de 1655 e dedicou a maior parte da sua vida a uma causa bem nobre: livrar os negros da escravidão. Pensando nisso, ele criou o famoso Quilombo dos Palmares, localizado no estado de Alagoas. Esse quilombo era um local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo o que precisavam. Na época, Zumbi chegou a liderar uma população composta por 30 mil habitantes. Ele era conhecido pela sua coragem e bravura. Sempre estava pronto para lutar contra os invasores que decidiam invadir o quilombo. Porém, depois de um ataque liderado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, foi capturado e condenado à morte em 20 de novembro de 1695. Atualmente, Zumbi dos Palmares é lembrado como um dos grandes líderes da nossa história. E para finalizar, né, aqui a nossa aula, eu quero só estar frisando aí para vocês a respeito, né, do que eles deixaram pra gente, na questão da comida. Deixaram aí a melancia e muitas banana, açafrão, coco, né, o azeite de dendê. Todas essas coisas nós ainda, né, consumimos nos dias de hoje. E aí na música eles deixaram aí os instrumentos musicais, atabaque, berimbau, tambor, agogô, né, e ainda são usados também pelos músicos, né, alguns músicos usam. E tem as ervas medicinais, que são as plantas que são usadas para fazer alguns remédios, né? Algumas raízes. E aí, né, tem a questão aí que fala sobre rezar, né? Para as pessoas que são católicas, né? Elas acreditam aí em uma reza usando um raminho, né? Em benzer a pessoa, né? Cada pessoa aí com a sua crença. Quando conhecemos a palavra, né? Quando conhecemos a palavra de Deus, e aí a gente vai vendo que essas coisas faziam realmente parte do costume deles e que Papai do Céu não deixou escrito na Bíblia que a gente fosse fazer esse tipo de reza, né? Mas eles tinham a crença deles e nós, né, temos a nossa, certo, gente? E aí na dança? A dança, ainda existe esses tipos de dança, né? A dança baiana, maracatu, né? Existem essas danças que eles dançam aí, né? Alguns de nós não conhecemos, né, os tipos de dança, até porque não fazemos parte aí da cultura deles, mas podemos estudar e aprender sobre a cultura. Se não quisermos fazer, é um direito nosso, né, de não participar, mas é importante conhecer, né, outras nações, outros tipos de costumes que temos aí em outros países. E isso vem enriquecer o nosso conhecimento, né? Quando a gente estuda para saber, né, como é desenvolvido aí em outros países, como é que as pessoas se comportam em seus países. Né? Até porque, quem sabe, um dia a gente viaja para outros países, não, que não seja a África, mas que seja outros e outros países, e a gente vai conhecendo aí os seus costumes para a gente chegar lá e saber se comportar, não é isso? E aí tem a religião, né, que é, como Tia acabou de falar, cada um com a sua, né? Quem tem aí o conhecimento da palavra vai fazer de acordo com o que a Bíblia pede. Quem não tem, que Papai do Céu possa estar alcançando, né? Para que ele venha aí ter a oportunidade de conhecer. Mas existem esses tipos de religiões aqui dentro da população africana, né? Que é o afoxé, os orixás, os xangôs, que são nomes dados para eles, e o candomblé. E aí o vocabulário, quando fala do vocabulário, são as palavras que eles falavam que ainda ficou, né? Algumas palavras aí que nós falamos no nosso dia a dia, de acordo com o que eles falam, né? Aí tem gente que diz assim, fulano é meu xodó, né? Então, é meu xodó. Xodó é uma palavra deles, né? Das raízes africanas. Aí tem chequerés. Eu não costumo falar essa palavra, chequerés, né?
E aí, macumba, já ouviu alguém falar sobre macumba? Ah, fulano fez macumba, né? Então, é uma palavra africana. Tanga, também a gente já falou e fala essa palavrinha aqui acolá. E maracutaia também a gente fala, ah, fulano deve estar com maracutaia, né? Quer dizer, quer fazer alguma coisinha escondida, aí a gente tá, ó, de olho. Então é isso, pessoal. A nossa aula fica por aqui, certo? Espero que vocês tenham aprendido conteúdo e bons estudos, bons exercícios e até a próxima.